E para falar sobre este assunto de trabalho, de emprego, né, de inovação, um projeto que propõe mudar as temidas entrevistas de emprego foi criado por engenheiros e designers de software. A solução visa atender ao público mais jovem que ingressa no mercado de trabalho, substituindo as técnicas tradicionais de avaliação de candidatos pela abordagem digital capaz de avaliar os jovens através da gamificação. E para saber mais sobre esse assunto, está chegando a Lívia Bailão, minha companheira, sempre radiante e colorida, Lívia Bailão, e também o João Gabriel Junqueira, que é um dos desenvolvedores. Primeiro, os visitantes, seja muito bem-vindo, João. Bom tê-lo aqui na Sagres. Obrigado, agradeço o convite. Muito bom estar aqui com vocês. Lívia, João está com a gente, seja muito bem-vinda. Olá, Vinícius, um grande abraço para você aí no estúdio, para toda a equipe do Sistema Sagres, do programa Tom Maior. E obrigado ao João por estar aqui conosco, trazendo aí novidades que nós vamos saber, entender, né, um pouco. E quero também saudar todos que nos acompanham pelas plataformas do Sistema Sagres. Lívia, João, os nossos seguidores aqui do Sistema Sagres. João, antes de você explicar um pouco do trabalho que vocês desenvolveram, a primeira pergunta que eu queria fazer é: quais são as dores que estão, quais são os desafios, os problemas que estão entre o jovem e o trabalhador e as empresas que estão aí loucas por inovação? O que existe de dor nessa relação, nessa interseção entre esses dois grupos? É bacana essa pergunta e casa muito bem com como surgiu a GameFi. A gente identificou que existe uma lacuna entre os jovens ingressantes no mercado de trabalho e as empresas. De um lado, estão os jovens com toda aquela expectativa, ansiedade de entrar no mercado de trabalho, de mostrar suas habilidades, com possibilidade de inovação, de agregar novas ideias para as empresas. E de um outro lado, tem as empresas querendo sempre buscar aqueles jovens talentos mais promissores, né? Que são aqueles que resolvem problemas, que aprendem rápido e que estão dispostos a crescer nas organizações. Só que existe uma lacuna e às vezes é como entre essas duas partes conversam. E isso já começa no processo seletivo. São entrevistas, normalmente nós já sabemos, são aquelas entrevistas roteirizadas, aquelas perguntas que o candidato prepara respostas um dia antes, e fala muito o que o recrutador quer ouvir, e às vezes não tem ali uma comunicação sincera, de fato, entre as duas partes, tanto para o candidato conhecer a cultura da empresa que ele quer entrar, se é uma empresa inovadora, onde ele vai poder desenvolver novas ideias, e de um lado, aquelas empresas que querem identificar aquele novo talento e trazer um talento engajado para a sua empresa. Então, a GameFi surgiu com um projeto de tentar preencher essa lacuna e tentar comunicar melhor os jovens ingressantes no mercado de trabalho e as empresas que buscam esses melhores talentos. Interessante, né, Vinícius? Com certeza. Muito... Eu já tô com um monte de dúvidas aqui. Então, eu sou da turma mais antiga, que ainda acha que é no tete a tete que a gente vai, assim, captar, né, a pessoa, Olívia, entender melhor e sentir. E, assim, sim, você vai fazer a sua pergunta, eu tenho algumas reflexões sobre a gamificação, mas eu vou registrar que você conhece um gamer logo de cara, é pela cadeira que ele está sentado. Tá certo. Olha, essa informação também não tinha, viu, Vinícius? Quando você pega assim, ó, essa cadeira assim, que ela é mais envolta e tal, você já vê assim, ó, é gamer. Olha lá, ó. Já tem lá mais confortável, ela prepara, ela quase abraça. É porque passa muito tempo sentado? Por que é Exatamente. É, João, eu sei. João, e deixa eu te perguntar... Exato. Por favor, termina.
Não, eu só ia complementar, falar, não só como desenvolver games, eu também aprecio jogar games, né? E veio até com uma necessidade do contexto, né? De pandemia, com o home office, eu falei, não, vai ser necessário investir também na cadeira para ficar bastante tempo em casa aqui. Mas eu imagino que o jogar games é tudo profissional só. É só uma questão profissional, não é lazer, não. Só. Apenas para estudos. Vamos lá, Lívia, quais são as suas dúvidas? Na verdade, a gente já entrevistou aqui no Tom Maior várias pessoas falando das novas habilidades dos profissionais do momento, que a pandemia, inclusive, né, acelerou a necessidade de algumas habilidades que já vinham sendo demandadas, né, dos profissionais, digamos assim, das empresas, né, no momento atual. E aí, até falamos sobre nomadismo digital, o nomadismo, como é que chama, Vinícius? É nomadismo, Exatamente, o nomadismo, que é o fato de um empregado poder trabalhar de qualquer lugar onde ele estiver, né, entregando a demanda, né, que é feita a ele, enfim, uma série de possibilidades. Aí eu te pergunto, como o game, que a minha cabeça é difícil para entender certas coisas, tá, ô João? Por isso que eu estou te perguntando. Como que o game auxilia o profissional da empresa, lá do RH, a avaliar essas habilidades menos objetivas, digamos, uma inteligência emocional, a empatia, sabe, o perfil de liderança? Como que o game vem e nos mostra isso? Vem muito da teoria dos jogos, né, que a gamificação traz, que normalmente dentro de um jogo a gente está num estado que a gente chama ali um estado de flow, em que o jogador está imerso naquela realidade do jogo e ali ele está mais apto a reproduzir comportamentos que talvez no mundo real, ali num cenário mais roteirizado, ele não reproduziria. Então a gente consegue às vezes avaliar dentro do contexto do jogo como ele vai reagir à pressão, como ele vai reagir a um problema que ele nunca viu antes, como ele vai se comunicar, seja individualmente, seja em equipe. A gente tem falado muito de habilidades que surgiram nesse contexto de gamificação, quer dizer, nesse contexto aí de pandemia, e a comunicação se tornou extremamente importante, porque está todo mundo de casa e é necessário as equipes estarem cada vez mais alinhadas. E dentro dos jogos a gente consegue imergir ali uma narrativa lúdica, mas que enquanto o candidato está jogando um simples jogo, está focado na sua pontuação, naquele objetivo, a gente está extraindo através de tempos de respostas, acertos e erros, como ele responde ali, como ele responde aquelas frustrações e como ele responde aquelas conquistas. E isso a gente consegue muito fazer um paralelo com a nossa rotina laboral ali. Como a gente vai como aquele candidato, principalmente o estagiário, que muitas vezes ele não está pronto tecnicamente, mas como ele vai se reagir diante de um novo desafio, como ele vai fazer para aprender uma nova habilidade e resolver aquele problema ali da organização. E a gamificação entra muito nesse ponto ali, de imergir ele numa realidade para que ele reproduza de fato o que ele é ali dentro de uma situação de pressão e não seja uma resposta mais tendenciada. João, maravilha. João, e o quanto a gamificação, qual é o limite dela dentro desse processo? Porque, como professor, a gente vê o tempo inteiro que temos que ensinar usando a gamificação. Agora você traz essa novidade que é a técnica de recrutamento embalada dentro da gamificação. Qual que é o limite dessa ferramenta para que ela realmente seja usada com eficácia e eficiência? Eu sempre tento passar que eu acho que a gamificação ela vem como um suporte, ela vem como um apoio. Às vezes um game, realmente, igual a gente falou, não vai substituir um tete-a-tete, uma entrevista no olho, mas ele vem para auxiliar e ela pode estar incluída tanto no processo ali de triagem em grandes organizações, pode estar num processo final, numa etapa final. Tem muitas empresas que já utilizam os jogos já dentro, para treinamento, para engajamento de equipes. Então, assim, a gente abre um leque de possibilidades em que a gamificação pode atuar, mas sempre com o objetivo de engajar os candidatos ou os profissionais
para que a gente consiga ali, seja extrair métricas para serem avaliadas, ou para passar algum conteúdo novo, passar algum treinamento, etc. Então, assim, acho que é um leque assim, bem grande onde a gamificação pode atuar, sabe? Sempre como um suporte ali aos profissionais de RH, para que junto de uma entrevista, junto de uma outra avaliação psicológica que eles tenham, eles consigam montar um perfil mais completo dos profissionais e serem mais assertivos nas decisões da empresa. Que é um problema que a gente encontra hoje, são muitos profissionais, às vezes, alocados e não satisfeitos com as funções que eles desempenham. Assim. E dentro desse processo de gamificação, e nos testes que vocês implantaram, qual que é, vamos dizer assim, o sucesso desses testes? O quanto ele se aproxima dos testes presenciais e o que ele ainda tem que ser aprimorado? Bacana. A gente vê que, assim, as teorias por trás, a gente traz muito ali da psicometria. A gente tenta incluir algumas métricas de inteligência emocional, de raciocínio lógico, de habilidades cognitivas e comportamentais. Aqui, sempre que a gente desenvolve um novo jogo, a gente pega uma teoria, gamifica ela dentro de uma narrativa de um jogo, aplica ali num grupo controlado e verifica ali um paralelo entre os testes mais tradicionais e um jogo, e a gente avalia, e a gente começou a verificar e falou, olha, a gente consegue extrair o mesmo resultado através de um jogo, e às vezes um resultado até mais fiel por trato ali de ser uma narrativa gamificada. Então, assim, a gente consegue trazer com a mesma eficácia ali, trazer as mesmas informações, mas de uma maneira mais dinâmica, de uma maneira mais ágil, no contexto de pandemia, uma maneira à distância. A gente tem muito essa ideia de que o candidato ele pode jogar um jogo pelo seu celular, pelo computador, e tem até uma questão de acessibilidade. São jogos simples, são jogos normalmente de um clique, até porque a gente não pode privilegiar talvez um gamer com pessoas que não são tão imersas com jogos, né? Então, são normalmente jogos com narrativas simples e mecânicas simples, para que a gente consiga ali, no fundo, levar a mesma métrica ali para o gestor, mas dentro de um ambiente mais lúdico e ágil. A gente verificou, por exemplo, testes que gestores passariam aplicando em 100 candidatos durante ali um processo seletivo de um mês. A gente consegue, através de um envio de um e-mail, em uma tarde ele consegue levantar todos os resultados dos candidatos e prover filtros de habilidades para que eles tomem as melhores decisões. Isso torna interessante, né, Lívia? Aí, tempo pra é dinheiro. Para ser usada... Oi, perdão, Vinícius? Tempo é dinheiro. Mas para ser usada, né, como a primeira pergunta que você fez também é uma ferramenta a mais, né, João, num conjunto de possibilidades, de opções que os recrutadores dos RHs têm para avaliar, né? E dentro disso, João, deixa eu te fazer uma pergunta, se adequa mais a um ramo específico de empresa ou todas as empresas, médias, grandes, pequenas, do ramo de... moda, do ramo de tecnologia, do ramo de remédio, os mais variados, ou tem uma indicação específica? Depende muito dos jogos. Igual nossos primeiros jogos que nós desenvolvemos foram mais voltados para áreas de estagiário e trainee. E aí a gente entrou mesmo em área de tecnologia, aí depois a gente foi passando, a gente consegue levantar habilidades que a gente leva para a área de vendas, etc. Assim, não tem uma limitação e restrição à área ou tamanho da empresa. Mas, normalmente, quando a gente fala de gamificação, principalmente de jogos digitais, são empresas RHs que têm que estar dispostos a inovar, de colocar uma maneira de trazer uma inovação, e a gente fala muito do conceito de experiência do candidato, tem se falado muito na RH. Empresas que querem trazer uma melhor experiência do candidato e que isso agrega muito ao que eles chamam de marca empregadora, né? O quanto essa marca é atrativa para os jovens candidatos. Na minha área de tecnologia, talvez a marca mais atrativa para se trabalhar é a Google, né? Uma empresa que se posiciona como
uma empresa jovem, inovadora. Então, quando a gente fala de gamificação, acho que as empresas elas têm que estar dispostas a inovar. Mas limitação assim diária, não. A gente pensa em métricas que podem ser avaliadas tanto na indústria, no varejo, no setor de serviços, não tem essa limitação. E na função das pessoas? Existe um direcionamento para um perfil de profissionais? Existem. A gente avaliou que determinadas métricas, às vezes é aquele perfil de candidato mais de entrada, de estagiário, de trainee, aquele perfil mais ali operacional. Então, dependendo da métrica que a gente avalia, do perfil comportamental, a gente viu que são métricas que são mais interessantes para um gestor, para outras vagas. Depende muito assim do nível de complexidade do teste e de o quanto o gestor quer avaliar ali aquela vaga, né? Tem alguns gestores que falam, não, esses testes aqui, a gente prefere passar com um perfil de gestor. Esse teste avalia métricas mais de liderança, mais de posicionamento, então é mais interessante para um perfil de gestor. Aí fala, não, esse teste aqui, ele avalia habilidades mais matemáticas e raciocínio lógico. Eu já quero trazer isso para o meu estagiário e para o trainee, sabe? Depende muito da métrica e aí a gente vai direcionando, sim, para vagas. A gente teve um primeiro jogo, que foi o Numeroids, que ele avalia habilidades matemáticas, de raciocínio lógico, e aí eles foram direcionados para vagas de estágio ali de administração, de contabilidade. A gente viu uma necessidade também de empresas que contratam muito pessoas que lidam com caixa, que precisa desse dinamismo, e a habilidade matemática ali para operações e resolver esses problemas contábeis é extremamente necessária. João, e a gente falou um pouco sobre a teoria, por que você pensou, né, como vocês pensaram a ideia e tentaram ser solução para um problema. Agora, como é que funciona? É um aplicativo, qualquer um pode baixar, qualquer empresa... Como é que as empresas se conectam e podem buscar essa ferramenta? Como é que as pessoas se cadastram a ela para poder receber vagas de emprego, vagas de estágio, enfim? Sim, os candidatos é tudo aberto, basta acessar ali as nossas redes sociais, Gamify RH, ou nosso site, gamifyrh.com, e se cadastrar. Quando ele se cadastrar na plataforma, ele vai ter acesso a cursos, como se preparar para entrevistas. A gente tem tentado passar esses conteúdos de como se comportar, às vezes, numa entrevista por vídeo, como você preparar o seu local. A gente tem focado muito isso nas redes sociais, e vai ter acesso aos jogos para que ele possa jogar. E aí, a partir do momento que ele joga, os dados dele, ele vai montando um perfil que fica ali disponível numa base para que as empresas possam ir coletando e vendo como esse candidato vai se desenvolvendo ao longo do tempo. E aí, para as empresas, elas podem acessar a nossa base de candidatos, ou se elas já tiverem um processo seletivo, eles podem enviar os jogos para os candidatos delas fazerem e eles levantarem as métricas necessárias. Mas é um aplicativo, funciona em formato tanto de aplicativo ou no site, mas o primeiro passo é acessar lá gamifyrh.com, que aí vão ter todas as instruções para fazer o download e já começar a se cadastrar na plataforma e trabalhar o seu perfil, né? João, parabéns pela iniciativa, parabéns pelo trabalho, a você e a toda a equipe aí que idealizou esse projeto. Muito sucesso e espero que possa ajudar muitas pessoas a se recolocar no mercado de trabalho ou entrar no mercado de trabalho, que esse também é um dos nossos propósitos aqui como Sistema Sagres, e a gente entrevistando, entendendo, dando visibilidade ao trabalho de vocês, a gente sabe que também é uma forma de dar o apoio ao que vocês pensaram, criaram e investiram tanto tempo aí para poder produzir. Parabéns! Obrigado, agradeço o Sistema Sagres pelo convite, a FAPEG, que tem cada vez mais fomentado esses projetos inovadores através do Edital Centelha, a incubadora de empresas da UEG, que estão desvinculadas, enfim. Acho que a gente está num caminho para formar uma solução bacana para o público jovem, tanto para a economia quanto para esse emprego jovem aqui no estado de Goiás. Muito obrigado. Nós conversamos com o João Gabriel Junqueira, ele que é um dos desenvolvedores deste projeto, que busca aproximar o público trabalhador
das empresas, né, fazendo aquela entrevista, fazendo aquele trabalho de recursos humanos. É um software, é um aplicativo, um site inteligente para fazer essa busca e está aí à disposição a gamify.com para você que tem interesse. Fica a dica do trabalho desenvolvido pelo João e também por toda a equipe.